meus irmãos, tudo bem com vocês? Essa mensagem vai ter como tema quando tudo está dando errado, quando tudo está difícil. Essa mensagem é para você que está passando dificuldade, passando por algum momento difícil e você tem dificuldade de confiar em Deus porque você não consegue ver uma luz no fim do túnel e você não sabe o que fazer. Eu vou contar a história aqui de que Abraão ele despede Agar e seu filho Ismael. Se encontra em Gênesis 21, depois você pode abrir sua Bíblia e ler esse texto. Depois que Isaac, o filho da promessa, nasce, Abraão ele manda a sua concubina Agar, com quem ele teve o seu filho Ismael, ele manda ir embora para que apenas Isaac fosse o herdeiro da promessa, né? A gente vai ver no texto que Agar ela sai desesperada com o filho, apenas com um pouco de pão e uma odre de água. E ali, quando ela termina de beber a água, ela senta o filho debaixo de uma árvore e ela vai para outra. E os dois começam a chorar, o filho de Agar, Ismael, e Agar. Ela começa a chorar e começa a olhar para a circunstância, dizendo que ali ela vai morrer de fome e de sede, porque está tudo acabado. Só que a gente vai ver no texto que ela está olhando apenas para a dificuldade do que ela está passando. O anjo ele aparece para Agar e ela fala: não temas, porque o anjo ouviu o choro do menino. E ali ele abre os olhos de Agar, e quando ela abre os olhos dela, ela consegue ver que do lado tem um poço, em que ela poderia perfeitamente encher novamente a odre de água dela e continuar a viagem no deserto procurando um local para ela morar. Mas a aplicação disso para a nossa vida, né? O ser humano ele tende a querer olhar somente para as circunstâncias do que ele está passando, para a dificuldade dele. Ele não consegue olhar acima disso e ter confiança em Deus. Antes de Agar ela ser despedida ali por Abraão, né, ter sido mandado embora, Ismael ele já tinha uma promessa de Deus também, que Deus faria dele uma grande nação, porque ele era filho de Abraão. Mas ela se esqueceu disso e ela simplesmente está olhando pelo que ela está passando no momento e ela só consegue ver que acabou o pão e a água e ela vai morrer de fome e de sede. Porém, a gente vai ver no texto da Bíblia em que Deus não colocou um poço lá miraculosamente. O poço já estava lá, só que ela estava cega e ela não conseguia enxergar. Foi preciso que o anjo abrisse os olhos dela para que ela pudesse ver. A gente vai ver na Bíblia também o exemplo de José, né? José ele é vendido como criança pelos seus próprios irmãos, vendidos como escravo, e ali ele passa muitos e muitos anos passando muita dificuldade. Ele é vendido como escravo, ele vai trabalhar na casa de Potifar como escravo. Ele trabalhando para Potifar, a mulher de Potifar tenta assediar José. Aí depois ela ainda acusa José de ter tentado agarrar ela. Aí José é preso por causa disso. José fica muitos anos na prisão. Tudo isso por causa do sonho que José tinha tido quando era criança, em que ele viu o molho dos irmãos dele se encurvando ao molho dele. Aí via o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. E ele tem esses sonhos que já era a promessa de Deus na vida dele. Os irmãos deles, por inveja, vão lá e vendem José. Aí a gente vai ver no texto que José, tempos mais tarde, ele preso, morando na prisão, ele vai lá, revela o sonho de Faraó e Faraó coloca José como governador do Egito. José ele vira governador de todo o Egito, ele estava abaixo somente de Faraó sentado no trono. Olha a forma com que Deus ele honrou a José. Só que se José olhasse pelas circunstâncias, ele não teria chegado aonde Deus queria que ele chegasse. Ele teve que passar o processo. E esse processo foi demorado. José teve todos os motivos para ele desacreditar da promessa de Deus e ele não desacreditou em nenhum momento. Quando ele está na época da fome, né, na época da escassez, nos 7 anos de vaca magra, José está como governador de Egito, aí aparece para José seus irmãos ali se curvam diante dele, ele vê que se cumpre aquela promessa. José ele poderia ter um espírito vingativo naquele momento,
mas com a resposta que José dá para seus irmãos, a gente mostra que José ele nunca olhou pela circunstância do que ele estava passando. Ele sempre teve Jesus como foco, sempre teve o Deus dele como foco, porque ele fala para os seus irmãos que não foram os irmãos dele que venderam ele para o Egito, mas foi Deus que permitiu em que ele tivesse sido vendido para que ele fosse colocado como governador de Egito, e na posição em que ele se encontrava de governador do Egito, ele pudesse não deixar a família dele morrer, não deixasse que a descendência de Abraão viesse a perecer de fome, né? Naquela época de escassez. A gente vê que os irmãos de José, pela inveja, venderam José, mas olha como José ele enxergava. Ele enxergou que tudo aquilo que ele passou foi o propósito de Deus na vida dele para algo maior, né? A gente vai ver na Bíblia, né? Paulo fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Também tem um versículo no Evangelho de João que fala, né, que Jesus ele fala: o que eu estou fazendo não o sabes tu agora, mas entenderás depois, né? Às vezes a gente está passando por processos difíceis na nossa vida e nós não conseguimos enxergar que é necessário a gente passar para aquele processo e que todo esse processo passa. O processo sempre passa. A gente tem que chegar para o problema como homens e não como meninos. Também tem um exemplo na Bíblia de Eliseu e Geazi. O exército assírio cerca a cidade onde está Eliseu, querendo a cabeça do profeta, e Geazi, que era o moço dele, o servo dele, que era jovem, fica desesperado, corre até Eliseu, e Eliseu ele tem uma postura diferente, como de homem maduro. O que Eliseu fala? Não temas, Geazi, porque maior é o exército do que está conosco do que o exército que está contra a gente. Aos olhos humanos não tinha ninguém ao lado de Eliseu, mas aos olhos espirituais tinham os exércitos celestiais a favor de Eliseu. E ali Eliseu ora a Deus, Deus manda uma cegueira em todo o exército sírio, e Eliseu sai da cidade com Geazi ileso e nada acontece. A gente vê a maturidade da visão de Eliseu, que manteve a calma e ainda ora para que Deus abrisse os olhos do seu servo Geazi, para que Geazi pudesse enxergar como ele. Então, se você está passando por um momento difícil, não sabe como confiar em Deus, ore a Deus, peça que Deus abra seus olhos para que você possa enxergar além das circunstâncias do que você está passando e que você possa vencer esse momento difícil e que mais tarde, esse momento difícil que você está passando, você venha utilizar como testemunho para a glória de Deus.